Tudo bem com você? Tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje temos aqui mais uma questão do Enem 2023, é a segunda aplicação. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Em uma sala escura, há um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância de uma parede e um disco pendurado, paralelo à parede, entre ela e o ponto luminoso. O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso, projetando uma sombra S1, em formato de círculo na parede. Esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso, em direção à sombra, e sem encostar na parede, projetando uma outra sombra S2, também no formato de um círculo. Sejam A1 a área de S1 e A2 a área de S2, o valor de A1 sobre A2 é... Bom, vamos tentar ilustrar esse exercício, tá? Nós temos aqui uma sala escura e um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância de uma parede. Então, a minha ideia é essa. Essa é a parede, tá? E aqui está o ponto luminoso. Entre a parede e o ponto luminoso, nós iremos colocar um disco pendurado e paralelo à parede. E esse disco, ele vai estar a 1 metro de distância do ponto luminoso e vai projetar uma sombra S1 na parede, tá? Então vamos imaginar o disco aqui, galera, ó. 1 metro, tá aqui. Esse é o disco, né? Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, ver se eu consigo. Esse é o disco, né? Mais fácil trocar o ponto de lugar. Então tá aqui o ponto luminoso. Então aqui é o ponto luminoso. E aí esse ponto luminoso, o que ele vai fazer? Ele vai projetar uma sombra lá na parede. Tá aqui. Vai projetar uma sombra lá na parede, tá? Como esse disco, como ele é um disco, entende que ele é um disco circular, na parede a gente também vai ter uma sombra circular. E a área dessa parede ele chama de sombra S1. A sombra S1 ela tem área 1, beleza? Vamos colocar ali então área 1. O que mais que nós temos? Que a distância do disco até o ponto luminoso é 1 metro. E que a distância da sombra até o ponto luminoso, nós não sabemos. Então eu vou representar com X. Então essa é a primeira ideia. Tranquilo? O que vai acontecer agora? A gente vai afastar o disco mais 2 metros do ponto luminoso em direção à sombra. E vai projetar uma sombra menor que vai dar o nome de S2, tá? Então esse disco vai ser afastado mais 2 metros, ele vai vir para cá. Vamos colocar aqui a parede, afastando ele mais 2 metros, esse disco vai ficar, sei lá, aqui. O ponto luminoso vai continuar no mesmo lugar. E aí nós vamos ter novamente a luz batendo no disco e projetando uma sombra na parede. Como o disco é circular, a sombra da parede também vai ser circular, beleza? O disco ele foi afastado mais 2 metros, então a distância aqui que era 1 vai passar a ser 3 metros. Lembrando que a distância total é X. E essa sombra é uma sombra S2, que eu vou chamar aqui de área 2. Beleza? E qual é a área do disco? Não sei. A área do disco, eu vou chamar ela de área D. Então, a área aqui do disco, eu vou chamar ela de área D. Beleza? E agora eu vou montar simplesmente algumas proporções, né? Por que algumas proporções? Se você parar para pensar, se você traçar aqui o diâmetro, você forma aqui um triângulo. Aqui já tem um diâmetro, você tem outro triângulo, esses triângulos são semelhantes.
Se os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais aos perímetros, são proporcionais às áreas, né? Então dá pra gente montar essa proporção. Como que eu vou montar essa proporção? Eu vou dizer o seguinte: a área desse disco menor, que é AD, está para a área da sombra, que é AU. A1. Assim como 1, que é a distância do ponto luminoso até o disco, está para X, que é a distância do ponto luminoso até a parede. Só tem um pequeno detalhe. É um grande detalhe. Área é algo bidimensional. Aqui é comprimento, é algo que só tem uma dimensão. Então essa igualdade está errada. Como aqui são duas dimensões, aqui está uma única dimensão, para a igualdade ser verdadeira, eu vou pegar essa razão e vou simplesmente elevar ela ao quadrado. É como se fosse uma escala, né? Aqui a escala é entre comprimento. Se eu relaciono com área, eu tenho que elevar ao quadrado. Beleza? E aí vai ficar assim: AD sobre A1 é igual a 1 sobre x ao quadrado. Beleza? O que mais que eu vou fazer? Por enquanto nada, tá? Vamos para a segunda situação, mesma ideia. AD está para A2 agora. AD está para A2. Assim como 3 está para X. Mesma ideia. Área para área, comprimento para comprimento. Tem que ficar na mesma unidade, então a gente vai elevar ao quadrado. E aí nós temos AD dividido por A2. Isso é igual a 3 ao quadrado 9 sobre x ao quadrado. Beleza? O que me chama a atenção aqui agora, aqui tem AD x ao quadrado, aqui tem AD x ao quadrado. Então dá para a gente montar uma igualdade aí, né? Vou fazer assim, ó, AD vezes x ao quadrado vai ficar AD vezes x ao quadrado. A1 vezes 1 vai dar A1. Beleza? Essa é a primeira relação. Aqui é a mesma coisa. AD vezes x ao quadrado, que é igual a 2 vezes 9, 9A2. Como esse AD ao quadrado, ADx ao quadrado é A1 e ADx ao quadrado é 9A ao quadrado, nós podemos garantir que A1 é igual a 9A2. Certo? A gente vai igualar. Essa expressão é igual a essa. Logo A1 é igual a 9A2. A2 multiplicando, ele passa dividindo. E aí aparece a resposta. 9. A1 sobre A2 é simplesmente igual a 9. Alternativa a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Até a próxima. Valeu!